é a mesma coisa, visão ou alucinação. E projeções é um passo a mais. Também uma alucinação e uma projeção. Nós queremos dizer quando essa visão, essa alucinação que se projeta, se objetiva com o ectoplasma, ou escotografia, ou fantasmogênese, etc. O catolicismo não tem dessas entre as aprovadas, mas em outras seitas tem muitas visões e projeções e fotografias e fantasmas dos seus deuses, dos seus espíritos, etc. Estávamos vendo o aspecto de essas visões, essas alucinações, essas projeções no seu relacionamento com Deus. Qual seria seu relacionamento com Deus? Não se podia culpar a Deus de ele ter enganado, de ele ter alucinado. De aí que é reconhecido, bom, os parapsicólogos que estudam o tema, a imensa maioria, talvez a totalidade, caem na conta de que realmente são coisas em si intrinsecamente erradas. São coisas, projeções de crianças, de pessoas muito boas e manifestam, projetam suas ideias a gosto do consumidor, em todas as épocas, em todos os povos, indiferenciáveis em si mesmas. Em que se diferencia uma visão de Santa Teresa de Jesus e uma visão do médium espírita? Intrinsecamente, em que a de Santa Teresa de Jesus é muito pior. Só nisso. Que eles têm muito melhor, muito mais concretizado intrinsecamente o fenômeno como tal. Isto é reconhecido por alguns bons teólogos, como Marechal, Leys, Rahner, etc. Intrinsecamente são indiferenciáveis no seu relacionamento com Deus. Intrinsecamente. Indiferenciáveis, são idênticas ou piores. A título, então, claro, ficaria só o aspecto sinal. Sinal para o espírita, sinal para o muçulmano, sinal para o católico, ficaria em que Deus permite ou Deus quer, bem, mas não no intrínseco. A título de resumo de tudo isto, achei boa o que diz o livro este, O Cardeal. O Cardeal disse ao futuro Papa, está lá falando o futuro Papa, com uma grande autoridade do Vaticano, e disse, está no livro, foi escrito, se não me falha a memória, por um ex-irmão marista, que conhece muito bem a igreja por dentro. Disse, nós católicos, na boca do cardeal, falando ao futuro Papa, nós católicos estamos propensos a considerar o misticismo como monopólio nosso. Mas testemunhemos, amigo, o caso de Swedenborg. Swedenborg é um dos precursores do espiritismo, tinha muitas visões e outros tipos de fenômenos parapsicológicos. Ou ainda a estranha experiência do norte-americano Joseph Smith, o fundador dos mormons. Ele, além de ter visto uma personagem especial, teria recebido umas tábuas. Onde que estão? Essas se perderam. Deve ser que está querendo imitar a Moisés. Mas, enfim, teria recebido, talvez houve um aporte depois, ou uma alucinação também, até onde a sua visão das duas personagens gloriosas que lhe surgiram difere das visões de Teresa ou Agostinho. Em nada. De diferenciar em alguma coisa é que, fora do catolicismo, onde há, em geral, menos exaltação, que são melhores as de fora, melhores do ponto de vista de fato. São melhores as de fora que as de dentro. Então teríamos que revirar. Temos um complexo de exclusividade, quando na realidade deveríamos ter um complexo de inferioridade em nosso misticismo, intrinsecamente considerado. Há mais fenômenos místicos no catolicismo. É possível mais dermografias, mais adivinhações, mais visões, porque somos muitos ou porque aqui no Ocidente conhecemos mais a civilização cristã. Mas será que são mais? É possível, mais do que no espiritismo, sim. Temos mais séculos de existência, somos muito mais gente, houve séculos de muito fomentar tudo isto, porque se considerava autêntico misticismo, mas os yogis, os lamas, os hindus, têm muito misticismo, muitos fenômenos.
Os espíritas também e outras seitas têm muita fenomenologia. Então, e são melhores os fatos. Questão de quantidade, mas melhores em geral. Conclusão prática. Número 5 no meu esquema. Conclusão prática. Prática. O que fazer na prática? Mesmo com as projeções ou visões aprovadas, oculto. Isso é outro assunto. Oculto. A prova oculto. Mas nós estamos falando do fenômeno da visão. Conclusão. A santaça, Santa Teresa de Ávila, de Ahumada, de Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz dizem que se deve estar contra todas as visões e toda manifestação mística. O místico tem que estar contra tudo isso, reagir contra tudo isso, comer mais, dormir mais, procurar distrair-se, reagir contra tudo isso porque é doentio, sai de dentro. São Vicente Ferrer, o grande conselheiro espiritual, disse que as visões são ligadas à soberba, inconsciente, irresponsável. Uma Santa Bernadette Soubirous era um anjo, mas desprezada por todo mundo, pastor, dormindo no chateau aquele. Então o inconsciente tende a se compensar, não tem culpa nenhuma. É uma soberba lá de mecanismos de defesa, etc. Os pastorinhos de Fátima são 3 anjos. E conscientemente um santo, o inconsciente. O santo mais santo, no inconsciente pode ser o maior sem vergonha do mundo. Uma coisa não tira a outra. Um santo que vive lutando contra os que blasfemam pode se excepcionar e em uma operação cirúrgica blasfema ele. E quem não sabe dessas coisas põe as mãos na cabeça. Seria contraética, como foi o médico de Pio XII, quando Pio XII estava na agonia, blasfemava. E que se publica isto, e quem não sabe que isso não tem nada a ver, isso quer dizer que ele amava tanto a Deus que a blasfêmia lhe chegava ao fundo do coração. E quando está em estado de inconsciência, a coisa revira. E um médico publica isto e todo mundo põe a mão na cabeça. O santo mais santo do mundo, no inconsciente pode ser o maior sem vergonha do mundo. E não peçam responsabilidade ao inconsciente. O inconsciente tem as suas leis e sua independência e pode até fazer uma dupla personalidade. E o típico isso. Na dupla personalidade, como ela é um anjo, tudo que ficar de sujo, quando virar, vem a coprolalia. Tivemos aqui um caso de coprolalia de uma senhora finíssima, já está curada, a doutora Colinda la cuidou, que quando ela ia pelos corredores do CLAP tínhamos que ir todos assim. Tínhamos que ir todos com os ouvidos tampados, porque quando soltava a língua, minha Nossa Senhora, que se chama coprolalia, não? Esterco, o síndrome de Grillet. Bom, ligava-se a soberba, irresponsável lá no inconsciente. As igrejas orientais, San Milo do Sinaí, desde o século XI, não são testemunho de santidade. Não. Ensino. Pode ir acompanhado a um santo, claro, mas em si não são testemunho de santidade. Ninguém foi canonizado por dons místicos. Ninguém. Que ninguém foi canonizado por dons místicos, ou por visões, ou por estigmas, ou por levitações. Ninguém. Bem aconselhado a igreja desde Bento XIV, que era um grande parapsicólogo. Tinha suas falhas, claro, naquela época, mas era um grande parapsicólogo, quase tudo a parapsicologia sublinhou. Não são testemunhos de santidade, senão repreensíveis. Em teoria, são defeitos inconscientes, apesar de santos, senão repreensíveis e perigosos à saúde. Isso sim. Quase todos os videntes morrem jovens, ou ficam doentes. Há exceções, mas quase todos. Claro, uma Santa Teresa de Jesus tinha uma energia física, um Rasputin. Tinha muitos fenômenos parapsicológicos, muitos dons místicos, mas tinha uma resistência física. Um São João Bosco tinha muitos fenômenos parapsicológicos, visões, aportes, ectoplasmias, adivinhações, tudo tinha. Mas tinha uma
com energia física, aguenta mais. Outros aguentam muito pouco. De modo que há exceções, mas são perigosos à saúde. Até aqui, nestas conclusões práticas, nós, parapsicólogos católicos, coincidimos com os protestantes. Os protestantes não aceitam visões, nem dons místicos, nada disso, em geral, desde a morte de São João Evangelista. Neste ponto, do considerar o fenômeno, intrinsecamente coincidimos. Agora falta outro item, e aí é já onde começa a diferença entre a tradição protestante, do ponto de vista religioso, que do ponto de vista religioso pode estar bem, mas não influiu. Foi um preconceito religioso que influiu na análise dos fatos, e aí é onde vai começar o erro. Vai começar o erro. E nos católicos aconteceu ao revés. O ponto de vista religioso influiu na análise dos fatos, e aí esteve outro erro, na outra direção. Agora, à luz da ciência, poderíamos colocar isso. Ciência de todo tipo, ciência teológica, reflexão teológica, filosófica, psiquiátrica, psicológica. Estou cansado de dizer que a parapsicologia é analisar o fato de todos os pontos de vista, sem miopia, sem distorções. À luz da ciência, o que pode haver de relação com Deus nestes fatos de visões ou projeções? Pode haver algum outro aspecto de relacionamento com Deus? Pode, e há. Como uma pequena premissa, eu citaria o Concílio de Trento, que algumas vezes se esquece. Miracula et profezie signa certíssimas revelaciones sue. Os milagres, milagre, e as profecias, de aí deduziram que as profecias, por exemplo, eram exclusivas de Deus, o conhecimento do futuro era exclusivo de Deus. E até o meu professor Joaquim Salaverry, especialista do Concílio Vaticano II e tudo mais, em aula, na Universidade de Comillas, só lhe faltou largar-me de aula. E queria já fazer-me rolar em teologia, já desde o primeiro ano. Depois me aconteceu a mesma coisa em São Leopoldo. O padre Kipper, o Balduino Kipper, o professor de Segesi, também já me queria proibir ser sacerdote, porque eu era manifestamente herege, porque aceitava o conhecimento do futuro como um fenômeno natural. E lhe protestei na aula, quando ele disse que era exclusivo de Deus. Eu lhe disse, não é exclusivo de Deus, o homem também tem. É implicitamente definido. Perdão, padre, não é nem explícita nem implicitamente definido, e além do mais está errado, porque já tinha estudado o tema. Escreveu ao meu provincial, o padre Vicente González Cutre, que por sorte tinha sido meu reitor na Universidade de Comillas. Me telefonou, escuta Quevedo, que? Demônios, precognição, milagres. Neste caso são as precognições. Tá bom, não te preocupas, eu te ordeno de sacerdote, fica tranquilo. Já tinha sido discutido lá na Espanha. Porque é a reação dogmática. Temos dogmas e somos dogmáticos. O Concílio de Trento definiu que os milagres, mas que milagres? Não qualquer cura é milagre. As profecias, mas que profecias? Não qualquer anidação do futuro é sobrenatural. Assim como temos que distinguir entre curas e curandeirismo, também há que distinguir entre profecia milagrosa e precognição natural, com mais de 2 séculos de antecedência, etc., como já indicamos em aula. Bom, há que saber por... Mas o Concílio de Trento, miracula e profecia, signa certíssimas revelações suas, da revelação ou da comunicação ou da visão, do que for. Certíssimos, quando são verdadeiros milagres, não milagrerias, quando são verdadeiras profecias com séculos de antecedência, por exemplo, não um qualquer conhecimento do futuro. A teologia clássica tinha chegado, antiga, antiquada, diziam alguns, mas nisso estava certo. Em quase todos os manuais de revelações, por exemplo, diz factum revelationis, criteris objetivis certis et externis demonstrari debet. Como essa reflexão teológica estava bem de acordo com a ciência. Bem de acordo com a ciência. O fato da revelação, a revelação doutrinária, se deve demonstrar por critérios externos e objetivos, não pela análise interna. Como veíamos todas estas visões pela análise interna, não vamos a nenhuma parte. Depende do gosto do consumidor, às vezes são as projeções claríssimas mentais,
e o conteúdo da revelação, nas revelações particulares, é em geral pobríssimo. Externos, por critério externo, intrinsecamente são naturais, doentias, perigosas, etc. Extrinsecamente, vamos ver a possibilidade de que Deus, na sua divina providência, se tenha servido desses fatos. Eram fenômenos naturais, será que Deus se serviu desses fenômenos naturais? Mas não uma providência comum, porque até o pecado é providencial, senão uma providência especial. Já acertei mesmo. Uma providência especial. Desculpem, mas acho que estão querendo assistir à aula, né? Senão não teriam vindo aqui. E então o peso do cansaço, o chá de cadeira que tivemos durante tantos dias, então eu colaboro com projetos. Externo, uma providência especial. Será que Deus especialmente está querendo se servir disso? Então que assine. Que assine. Deus ou fala claro, ou senão já entra tudo numa providência geral, como aqui o pecado. Mas se ele está querendo chamar a atenção para alguma coisa, está querendo, mesmo que só seja chamar a atenção sobre a sua delicadeza, a sua bondade, o seu mimo para a humanidade, pois que fale claro, que assine. Aceitai a minha doutrina pelos milagres que eu faço, o Concílio de Trento, Miraculas, Profecias, Signa Certíssima, Factum Revelationis, Criteris Objectivis Certis, claros, certos, objetivamente bem claros, e externos, não andar aí com, será que, como dizia Rousseau, será que o Deus e o demônio, metaforicamente, está tudo na mesma panela? A diafanidade do milagre. Se o demônio pudesse deturpar a assinatura de Deus, então fica tudo uma panela aí. E a parapsicologia, tendo largado fora os milagres do demônio, dos espíritos dos mortos, dos exus, orixás, pois o fruto para a religião foi fantástico, inesperado, fantástico, essa diafanidade. Deus e o diabo não se juntam na mesma panela. Deus e os espíritos dos mortos, Deus... Não, fique claro. E tem certis, objetivos certis. Para muitos teólogos modernistas, protestantes ou católicos, ou racionalistas, muitos que só veem um aspecto muito importante do ponto de vista deles, do sinal providencial, mas que como fato dizem que são forças da natureza, são meramente sinal. Os protestantes, os nossos irmãos separados, que desde a morte de São João Evangelista não aceitam mais milagres. Claro, essas seitas protestantes têm milagres às pampas, mas me refiro sempre quando falo em protestantes, me refiro aos nossos irmãos separados, aos luteranos, anglicanos, esses outros mormons e testemunhas de Jeová. Porque isso é outra coisa, né? Cada dia se inventa uma. Para os teólogos, gente séria, protestantes, teólogos, com estas modernistas ou influenciados pela teoria das formas ou tudo isso que fomos a falar dos milagres, os que ven só o aspecto sinal, o querigma, a doutrina e não os fatos, pois não tem solução, não teria solução. Não se poderiam distinguir as verdadeiras em relação a Deus, as verdadeiras das falsas, seria tudo igual, não teria solução. Não teria solução. Porque sinal de quem? Para o espírita, para o teósofo, para o esotérico, para o anglicano, para o luterano, para o católico, para ao lado. Errei a pontaria hacia ao lado. Estava, bati, consegui. Então atravessei o braço do padre. Foi de rebote, de ricochete. Bom, não teria solução. E para a ciência? Eles cedem a coisa à ciência. Então, do ponto de vista do fato de Rahner, vejam os cientistas. Vejam os cientistas. E outros, né? Então vamos à análise. Análise extrínseca. Intrinsecamente já arriscamos ontem. Passamos então à análise, à luz da ciência. Análise do aspecto extrínseco, concomitante. Bom, evidentemente o conjunto tem que ser sadio, tem que ser um caso como o da Madre Maria Raffles,
as aparições de Lipa em Filipinas, de Gimiliano, de Garabandal, de Palmar de Troia, de Lareiro do Pinheiro, formam um conjunto de desenvergonhice, de exploração, de truque. Deus não vai ensinar isso, aí não vamos perder tempo. Quem estuda os milagres ao longo da história vê que quando Deus assina é em um conjunto realmente digno, humano, e não aí numa escuridão, aí tocando atabaque e bebendo cachaça. Aí não precisas procurar. A gente procura, né? Mas não precisava procurar. Já não é um apriorismo, é uma consequência de todo o estudo dos milagres ao longo da história, dos fenômenos escênicos supranormais. Há grande número de visões rejeitadas oficialmente na paróquia, na diocese, nacional ou pontificalmente, apesar de aparentes milagres que sempre vêm qualquer coisinha logo leva curas e coisas assim psicológicas. São acaso certos fenômenos que têm impressionado aos bispos, inclusive a alguns papas, fontes de água que surgem, as fotografias como aquela que citamos de Tursovka. O bispo de Tursovka, na Checoslováquia, aprovou as aparições de Nossa Senhora porque tinha aparecido a fotografia. Mas era uma escotografia, depois se foi estudando mais e se retractaram, voltou tudo para trás. As lágrimas de Siracusa, um aporte de lágrimas, pois impressiona até os papas. Paulo VI, como pessoa, né? João XXIII. Sangue, esses aportes de sangue, como em Moscou, ou aqui em Itu. Precognições. Mas numa análise profunda, científica, psicológica, psiquiátrica, parapsicológica, a gente sorri. Isso temos em todas as épocas, em todos os povos. Não é milagre, isso é a milagreria. É bem diferente do milagre. Eu acho realmente providencial que é dogma de fé que a revelação oficial obrigatória terminou com a morte de São João Evangelista. Portanto, essas comunicações como o conteúdo da revelação, especialmente no conteúdo da revelação. Estas pessoas piedosas, ninguém nega que são piedosas. Alguns companheiros meus em Portugal, jesuítas, se formaram comigo na Universidade de Comillas. Na Universidade de Comillas nunca nos falaram das aparições. Outro dia eu disse que a maior parte dos professores de teologia esquivam o tema. Eu acho que sim. Levantem o braço os padres que quando estudaram teologia estudaram as aparições. Levantem o braço, por favor. A pergunta é, levantem o braço aqueles padres que quando estudaram teologia, os seus professores de teologia estudaram as aparições. Aparições, ou visões, ou coisas semelhantes. 1, 2, 3, 4, 5. Levantem o braço os padres que quando estudaram teologia não estudaram as aparições. A imensa maioria que é o que estava querendo dizer. Obrigado. A imensa maioria esquiva o tema, é difícil esse tema. É difícil. Fechamos o parênteses. Então, eu acho que se faz um triste serviço, estava dizendo que até colegas meus fazem um triste serviço e são muito piedosos, então pegam a Virgem de Fátima disse tal, e a Lúcia disse que a Virgem lhe disse, e em tal outra aparição a Virgem disse, e fundam toda a sua espiritualidade sobre areia. Essas revelações não são de Nossa Senhora, são projeções de uma menina piedosa. Mas vamos ver até onde chegam esses quilates. E a igreja aprova o culto e o devoção ao amor de Cristo, a devoção reparadora, porque está de acordo, post hoc, não propter hoc, depois desta ocasião, não por esta ocasião, sino porque está de acordo com a Bíblia. Então insistir, minimizar ou argumentar, como tantas vezes me tem acontecido, que me argumentam contra uma verdade científica porque a Virgem de tal disse. Isso não é científico. E então há pessoas piedosas, não digo os estudiosos, gente piedosa que se sabe de cor, Fátima ou Lourdes, outras coisas, e nos argumentam com isso. Isso faz dano, faz dano. Não é uma fé culta, não é uma fé racional, está sobre a areia. Ou mesmo as milagrerias. Evidentemente que há milagrerias em toda e qualquer seita, há milagrerias. E também há milagrerias ao redor de certos ambientes de visões, às vezes rejeitadas em ambientes péssimos. Em Lourdes dizem os cientistas
que uma coisa é milagre em Lourdes e outra coisa é milagre de Lourdes. Milagre em Lourdes, as Pampas. É sugestão, as Pampas. Milagres de Lourdes é farinha de outro celeiro, é outra coisa. Como se diz em português? Farinha de outro saco. A Espanha é harina de outro costal. Esse é outro assunto, outro problema. Os médicos aprovaram 6.000 milagres de Lourdes. Em Lourdes, milhares e milhões em Lourdes. Mas de Lourdes, os médicos e os parapsicólogos aprovaram 6.000. E eu acho que são 6.000 mesmo. Mas o rigor da igreja é tanto, a reflexão teológica séria sobre isto é tão rigorosa desde Bento XIV, que a igreja, depois de consultar aos cientistas, porque pode haver uma hipótese, às vezes hipóteses absurdas, que não estão cientificamente confirmadas, ou que depois essa hipótese se vê que não é possível, a igreja só aprovou 63. Os cientistas 6.000, eu acho que são 6.000, se querem 599, 5.999, e a igreja só aprovou 63. Aquilo de Bento XIV, prefiro rejeitar 1.000 possíveis milagres antes do que aceitar um só que não o seja. Quem não estima a sua fé, a coloca sobre areia. Aquele que ama a sua fé, a quer sobre rocha. E que nenhum cientista nos possa ridiculizar. Isto é amor à fé. A diafanidade da nossa fé. Não é, isso foi aquilo. Claro, não estou querendo dizer que estas pessoas que defendam milagrerias não tenham amor à fé, mas não houve reflexão. E na prática é uma falta de estima à sua fé. Desde 1930 só se aprovaram o culto, se aprovou o culto só de 3. Fátima, de 1917, aprovada em 1930 precisamente. Borém, em Bélgica, de 1932 e aprovadas em 1942. E Magnó, de Bélgica também, eram de 1933 e se aprovaram um pouco depois, junto com as de Borém. Bom, de Borém foi aprovado o culto em 1943. Expressamente se diz, aprovado o culto sem julgar os fatos. Os fatos foram julgados pela Universidade Católica de Louvain, Dr. Etienne de Greff, o professor Van Euten, etc. E era flash, reflexos de luzes, dos carros, fotografias, reflexos da luz do trem, e umas criancinhas a partir disso. Mas o fato não interessa. Aí, para a aprovação, se aprova o culto, expressamente sem julgar os fatos. Porque naquele ambiente, bom, por uns fatos tão naturais como um flash e coisas semelhantes, depois houve 2 milagres confirmativos do culto a Nossa Senhora. E pelos milagres se aprovou o culto, sem julgar os fatos, que os fatos eram naturais, como sempre, intrinsecamente naturais, como sempre. O fato é natural. O ambiente bom, Deus pode confirmar extrinsecamente com o milagre. Em 1949, aprovados como providenciais, etc., por 2 milagres. Fátima é mais conhecido, mas não a revelação, e Lúcia diz, isso não, a igreja não aprovou isso. 70.000 pessoas, outros dizem 50.000, mesmo que fossem 40.000, viram o sol a tremer, sacudir-se, girar sobre o eixo, lançando longos feixes de luz que cobriam o céu e a terra. Fantástico, soberbo. 10 minutos, visto a distância de 40 quilômetros, não só na Cova de Iria, a 40 quilômetros, umas crianças estavam na escola, viram uma coisa, saíram, todos viram. Dizem que o Padre Pio de Pietralcina viu lá, em Giovanni Rotondo, dizem que Pio XII também viu, se salvou, que Pio XII também viu, etc. Nós temos quatro portugueses que estavam lá,
aquí en Campinas, en São Paulo, as relações são completamente diferentes. Cada um viu. Depois temos só uma coleção grande de descrições de gente que esteve lá, espanhóis, franceses, italianos, portugueses, não de pesquisa nossa. Nós recolhimos as descrições. Nós recolhemos pessoalmente 4 aqui, que estão no Brasil. São diferentes, dispares de tudo, não se parecem só em um núcleo comum. E fora de Portugal, em muitas outras oportunidades rejeitadas, como Garabandal, por exemplo, ou este menino que veíamos com aquele truque da comunhão, também houve fenômenos do sol. Também no Espiritismo tem visto o sol girar. Que foi uma alucinação, não tem dúvidas. Já imaginaram se o sol tivesse girado? Que cataclismo se teria feito? Se teria visto em todo o mundo? Nenhum astrônomo viu o sol girar. Nos slides que apresentei, todo mundo está olhando para cima, mas o sol não se lançou contra a multidão, não encheu toda a terra de umas iridescências enormes. E em outras fotografias que temos, o sol estava lá, quietinho da Silva Quadros. A fotografia não se alucinou. Houve lá jornalistas que não viram nada. Ué, o que passa com esta multidão? Mas uma enorme multidão se alucinou. Cada um segundo a sua psicologia. Cada um viu a gosto do consumidor. Mas 40.000, 50.000, 60.000, 1.500 pessoas não se alucinam. Podem se iludir, interpretar mal uma ilusão. Vêm e interpretam mal, uma mágica. Mas 4 ou 5 pessoas no mesmo ambiente se podem contagiar, veem o que não há, não veem o que há, mas 500, 1.000, 2.000, 40.000, 70.000 pessoas não se alucinam. E aí se alucinaram, e a documentação é enorme. Portanto, aqui há uma providência muito especial, que se alucinou cada um por sua conta. E depois, inclusive, nas descrições foram, logicamente, psicologicamente, evoluindo a fatos, a testemunho da mesma pessoa acompanhado durante os anos. Vai virando elefante. Lógico, tudo isso é natural. O milagre não está em que se alucinassem, que Deus não engana ninguém. Não foi Deus que os alucinou, foram eles que se alucinaram. Mas a divina providência, não sei por que meios, não me respondeu por enquanto, conseguiu, me encheu os pauzinhos, e cada um por conta própria teve umas alucinações, fundamentalmente com referência ao sol e maravilhoso verbo, ao mesmo tempo. Alguns não se alucinaram, o qual é muito bom. Quem sou eu para ensinar a Deus a fazer milagres, né? É muito bom, porque diziam, seria uma aurora boreal, teria aparecido nas fotografias, teria sido um habitante de outro planeta, um OVNI. Há em Portugal uma organização de jovens que se fundou por isto e continua ainda, porque foi um OVNI que veio a Portugal na Cova da Iria. Todo mundo teria visto, não só 70.000 ou 60.000 pessoas, todos teriam visto, se estava realmente lá, que não eram cegos. Durante 10, 15 minutos, foi uma alucinação, mas uma alucinação coletiva. Um dos meus professores, Carlos Maria Stelling, no livro Apariciones, que também se lo proibiu a censura, e se lo retiraram depois de lançado, em Razão e Fé, a censura dos jesuítas mandou retirar toda a edição. Mas é um livro excelente, hoje sairia seguramente, um livro excelente, de um senso comum incrível, de um grande cientista. Mas aqui erra, diz, foi alucinação, evidente. De 70.000 pessoas, 60.000 pessoas, 50.000 pessoas, evidente. Portanto, não foi milagre. Carlos Maria Stelling vai estudar. 70.000 pessoas, 50.000 pessoas, 1.000 pessoas não se alucinam. Aí houve, do meu ponto de vista, um claríssimo milagre. Claríssimo milagre. Com uma alucinação ao mesmo tempo de tanta gente, isso não tem explicação por contágio psíquico nem por coisa que valha. E gente que foi lá rir-se, anunciar no século XX um milagre, souberam lá como moscas, foram lá a rir-se, a ridiculizar, com má intenção, e gente atea, gente anarquista, que foi lá jogar bombas, e ao pegar a bomba tirou um terço,
Mas eso ya son otros milagros. Pues pegar a bomba y pegó un tercio. ¡Opa! Eso ya son otros 500. De todas as razas, de todas as culturas, de todas as inteligencias, viron, iso é milagre, pelo menos para mí. Non te convence? Joga fora, non estás obrigado. Non estás obrigado, mas vai estudar primeiro. Porque en psicología, nen en parapsicología, nen en ningún IA se explica unha alucinación de tanta gente. Se dice 70.000. Até quanta gente? Como máximo 5 persoas, no mesmo ambiente e na mesma expectativa. 6 persoas já non se alucinan ou já começa muita diferença. A non ser que os metamos a todos en trance, aí é diferente, não? Mas un contagio de máis de 6 persoas, muito difícil. E milhares de persoas, sin saber o que tiñan que ver. Lúcia somente fez assim. Bom, Lourdes, o tema é amplíssimo. Só alguma coisa. Na quarta aparição, todo mundo ouviu, milhares de pessoas ouviu uma discussão diabólica. Vai embora, saia de aqui. Bom, como máximo, não vamos a fiarmos do pai da mentira para documentar Lourdes. Uma psicofonia. Naquele ambiente alguém teve uma psicofonia alta, que todo mundo viu, mas não foi uma discussão de diabos e tal, e não sei o quê, e vamos a fundamentar a relação com Deus na assinatura do pai da mentira. Alguma coisa já é mais impressionante. A aparição d'água, dia 25 de fevereiro, pouco a pouco. No dia seguinte era um jato do tamanho de um braço de uma criança. Hoje são 122.000 litros cada 24 horas para encher 9 piscinas. E a menina não sabia nada e fez assim no chão, e todo mundo riu, e voltou a fazer assim, e começou a brotar um pouquinho de água. Depois, pouco a pouco foi aumentando, depois do tamanho de uma criança no dia seguinte. Hoje 122.000 litros, mas sei que já se fez escavação, já se canalizou. Mas pelo menos impressiona um pouquinho, né? Poderia ter sido que a visão foi feita precisamente onde se sabia que ia a sair água. Tudo é possível, os saurias encontram água, mas todo o conjunto e um tipo de água que não faz dano a ninguém, apesar do suja que estava, onde metiam toda classe de doenças contagiosas, já começa a impressionar. Mas a própria incorrupção de Santa Bernadette Soubirous, 63 milagres posteriores, de recuperar um decímetro de osso, recuperar um olho, a assinatura extrínseca de Deus está claríssima, que Jésus, la Immaculada Concepción, é uma mistura de francês e de espanhol. Então, essa mensagem, não, de que a Imaculada está assinada por Deus. Todo o resto, aliás, não tem muita mensagem. Lourdes é simplíssimo. Imaculada, assinado por Deus com toda a claridade. Lourdes é um filão maravilhoso de delicadeza divina em honra de Nossa Senhora. E vamos a Guadalupe, a menina de Tecuatlachupeu. Tecuatlachupeu, com H aspirada. Te é o artigo, Lago Texcoco, o Monte Tepeyac, Tecuatlachupeu. Então fica Cuatlachupeu, Guadalupe, que é mais fácil, e com Guadalupe ficou. Que os espanhóis já tinham duas Nossas Senhoras de Guadalupe na Espanha, uma em Galícia e outra na Extremadura. A primeira aparição foi lá, sábado 9 de dezembro de 1531. Quem vai pesquisar historicamente agora como que foi, como que deixou de ser? Mais ou menos às 6 horas da manhã, ao índio Juan Diego, no Monte Tepeyac, un montículo que vimos ontem nos slides, se apareceu a niña, en español la niña, mas foi en língua dos aztecas. Tecuatlachupeu significa: eu sou aquela que venho libertar-te de aqueles que te matam. Isto significa Tecuatlachupeu.
Eu sou aquela que veño a librarte daqueles que te matan. Logo foi entendido que veño a librarte dos demonios. A Santísima Virgen viría a pisar o demonio. Non, pisou un anjo. Mas ese anjo foi acrescentado depois. En todo caso, está pisando a deusa Quetzalcoatl, a deusa lúa. Mas logo se entendeu, os indios se entenderon. Eles mataban gente en honra ás deusas estrelas, en honra aos deus sol, en honra a deusa lúa. Mataban meninas virgens de 14, 15, 16 anos. E se o indio viu unha menina de máis ou menos 13, 14, 15 anos. Outra mensaxe muito interessante, tudo é simbólico, o que viu o indio. Os mesmos franciscanos, há cartas escritas a España perguntando: todos os indios de América son gente, menos os aztecas. Os aztecas son animais con figura de gente, verdadeiros animais, selvagens, antropófagos, criminosos, cultivaban gente para matala, bisexuais, bebían sangue líquido dos seus... Eran uns... Os franciscanos estaban desesperados con esa turma. E entón nunca os españois casaron con os indios de toda América Latina. Entón está cheio de mulatos, ¿no? De mulatos se diz? Mulatos mestizos. Mulatos é con referencia aos pretos, né? Bom, as mulatas de Sargentel, de mestizos por toda América Latina, mas aztecas non. A raza azteca continúa até hoxe pura. Agora já se está misturando, mas no começo, con o azteca eu non caso, porque vou casar con un animal. Era a idea que se tiña. E ela é mestiza, de español e de azteca. Bom, primeira aparición, sábado 9 de 12 de 1531, depois a cuarta aparición, día 12 de decembro. De 9 a 12, 4 aparições. O indio Juan Diego, dicen, o dominicano Bustamante, dice, iso foi inventado pelos españois para que os indios fiquen quietos e se pasen ao catolicismo. Non se pode saber a verdade histórica. O asunto é que por documentos que se conservan en España, o bispo Juan de Zumárraga era español e en Vitoria se encontraron documentos dele, a pesar de que houve unha monstruosa rapina de documentos levada para Norteamérica. Levaron moitos documentos para lá, mas se conservan moitos documentos. Indo ao grão, isto parece que está ben documentado. O indio tería dito ao bispo Juan de Zumárraga na época de Montezuma, de Hernán Cortés, que ele tiña visto a menina de Tecuatlachupeu, e a menina de Tecuatlachupeu, vestida de emperatriz, as cores da emperatriz, grávida e tudo máis, teria dito: eu sou a emperatriz de todas estas terras recén descobertas. Depois a igreja fez padroeira de América Latina, deixou Estados Unidos e Canadá de escantello, ten outras padroeiras, mas toda América Latina é padroeira. A Virgen teria dito, a Virgen non diz nada, o indio achou que dicía as súas coisas que foron depois providenciais, que era emperatriz de toda América Latina. E o bispo sabía destas coisas. Era en época, o siglo de oro español, onde estaban, depois vai ser unha Santa Teresa, un San Joan da Cruz, un Vicente Ferrer. Olla, que você viu, non dubido, mas que foi alucinación súa, tamén non dubido. Vai dizer a menina de Tecuatlachupeu que se quere unha grande basílica como emperatriz de toda América, que milagriño, que sin milagriño non ten basílica, e que milagrazo, clariño, milagrazo, que sin milagrazo non ten basílica. No. Dicen como comprobar que na última aparición, día 12 de decembro, en pleno inverno mexicano, eu fiz questão de ir sempre lá o día 12 de decembro, sempre non, fui 6 veces, mas sempre nesa data, 6 veces de padre, mas as que fiz para estudar e a ver se me convertía ou non me convertía, mas esos son problemas meus particulares. Estaba máis convertido que outro pouco, era pura imbecilidade miña. Eu facía questão de explicar tudo con parapsicologia, até o que non pode ser explicado. Esa soberba do incrédulo, que cree que sabe alguma coisa, non sabe nada, e nega tudo porque non le convén. Parapsicologia explica, se non explica, ya explicará.
Nenhuma ciência passa assim. Mas enfim, problemas meus. En pleno inverno mexicano, naquela altura de México, há um frio de lascar. E teria dito, mas isto não se pode verificar, pega estas rosas de Toledo. Toledo tem 9 meses de inverno e 3 de inferno. Ao sul de Madrid. Un frío, unha neve tremenda, 9 meses empapando a terra de neve, e depois un sol de lascar, e saen unhas rosas tamaño familia, e o perfume e en pleno inverno mexicano, o indio Juan Diego teria recollido rosas de Toledo, lá, rosas de Toledo. No século XX non podemos verificar iso, mas dicen que cando o indio fez así, no cobertor do indio, eles facían un cobertor e o ataban pelas costas, e cando querían le daban a volta e tampaban as costas e ficaba atado aquí. Cando querían cargar unha cosa, le viraban e carregou as rosas, e aquí está. E nese cobertor tería aparecido, ese cobertor que son 3 pedazos, nese cobertor de 165 de comprido por 1,6 centímetros, digo, de 165 de alto por 1,6 centímetros de comprimento, en 3 partes de 35,33 cada unha, 3 partes. Esta está dobrado por detrás, pero que ele fez así, ficou parte por detrás. E nas outras dúas tería aparecido a menina de Tecuatlaxupeu, tería aparecido lá. Cuando ele veíamos nos slides que fez así, tería aparecido lá, ¡pam!, de repente. En parapsicología se llama neumografía, cuando de repente manetes el fares, ¿no? O un rostros que aparecen, una escrita directa, neumografía. Na revista estudamos este caso que se chama neumografía transcendente, ¿no? Pois, en 2 deles, unha imagen de 140 centímetros de alta. Ontem ya describíamos o significado, o hallazgo, algúns detalles, conservación. Vamos a analizar 4 aspectos. Primeiro, conservación ou incorrupción. Segundo, as tintas. Terceiro, a pintura, o deseño. E cuarto, os ollos. Os ollos. A outros aspectos. Primeiro, a conservación. Este deseño apareceu no cobertor que era de Ayate o Magüey. Ayate o Magüey é un cactus que os indios facían para facer roupa. A ciencia está cansada de comprobar, de verificar ao longo dos séculos e recentemente, etc. Este tecido, este cactus, se se faz unha roupa e se guarda nunha gaveta con alcanfor e naftalina e todas as coisas para tirar as trazas e tudo máis, aguenta sen uso como máximo 25 anos. E se faz pó, se desfaz, se faz pó. Usado nunca aguenta máis de 5 anos. Usado nunca máis de 5 anos. Acontece que ya temos aí máis de 4 séculos con este Ayate, sen preparación nenhuma, sen conservante nenhuma. 116 anos ficou exposta, desprotegida. Agora ten un vidro a prova de bala. Mas 116 anos ficou exposta, desprotegida, até 1647. Esteve desprotegida. En 1753 se retirou o vidro na época, hoxe de bala, na época non. E se contaron máis de 500 instrumentos cortantes, espadas, terzos, lá, colocando. De subir as escadas, os españois con as botas, os indios descalzos, se desgastaron 4 veces as pedras de granito, e houve que sustituílas. De agarrar os ferros para subir as escadas, se desgastaron de tanta man, além da umidade, da oxidação, etc. E o pano de Ayate, aí está, na umidade do lago Texcoco, durante o día, millares de velas que deixaron toda a parte central do deseño, ficaron. Este cuadro é pésimo, o que está na capela do Clapi é unha copia exacta dun original,
están todas as cores. Isto son reproduções para publicações, está péssimo. Mas mesmo assim, se ve tudo preto das velas. O ayate aquí ten un fío de algodón que con a umidade se dilata, con as color das velas se encolle. E 4 séculos o algodón e o ayate aí perfeito, aguentando tudo que le poñan por cima. As madeiras, a prata, o ouro, o bronce non aguentaron nada máis de un século. Tudo foi as trazas. Os químicos, há moitas comisións científicas de químicos, non ten o original, non a parte que se acrescentou por cima, porque foron pintando por cima. O original non ten nenhum trazo de corrupción, non ten nenhuma rachadura. A pintura original, cualquier cuadro antigo está cheio de rachaduras, que non ten nada. O original está perfeito. Os anjos tiñan pintado os homens nas nubes. Tudo isto é acrescentado. Estas nubes tiñan pintado 4 anjos, voaron. Non fica nen resto, o computador en contra. Restiños de pintura. Este anjo tamén acrescentado. Pintaron isto, a lúa, con prata, ficou preta, horrorosa, e está caindo aos pedazos, e aparece en baixo o branco original, que con espectroscopio e con rayos X, sen rachadura nenhuma. Os rayos do sol son todos pintados por cima, con ouro, que está caindo todo aos pedazos. Colocaron unha coroa de prata lá acima, tamén caiu toda aos pedazos, non fica nada. Ontem veíamos, se nota un pouco preto en unha fotografía moito de perto, mas caiu tudo. Tudo que se acrescentou, este máis recente, e depois aquelas pinturas horrorosas que veíamos, que le colocaron nos cabelos e nas masas do rostro, aínda se conservan porque son de 1929. Mas o que é máis antigo de cousas que foron acrescentando, tudo caiu. No lado esquerdo de Nosa Señora, acima, ontem veíamos, nos slides, caiu ácido nítrico concentrado en 1791. Se analizou, é ácido nítrico concentrado. Se eu pego unha gota de ácido nítrico e a jogo sobre o brazo, ela non se toma o traballo de dar a volta, vai facendo un buraco. Aí caiu ácido nítrico. Uns dicen que foi jugado por unha reacción así de un resentido, outros dicen que caiu, non se sabe. En 1791 caiu ácido nítrico. Ten uns respingos aquí, se notan uns respingos por aquí, que isto está estreito, no outro se ve mellor, no da capela. E lá acima tiña un decímetro por cima e depois vai escorregando. De perto se nota, a certa distancia non se nota nada. Ácido nítrico no ayate, mas que diacho de ayate ese? Caiu unha bomba na frente e explodiu. Coisas que estaban detrás do cuadro quebraron. As columnas quebraron, o crucifixo que estaba na frente saiu disparado, bateu contra unha columna, se conserva feito un oito. E o ayate, mas que diacho de ayate, o que sorte, né? A bomba bate e repercute no que está detrás. Iso con respecto á conservación. Tintas, pintores, mas além do máis, análisis químicas. Non do que se acrescentou acima, do original que está por baixo e que aparece todo o rosto, quase todo o rosto, o manto, a túnica, as mãos, onde o homem non foi a meter a pata, dicen na España. En vez de meter a mão, cando erra, eles meteu a pata, e o homem meteu a pata e foi colocando coisas por cima para que se vise mellor de fora, para que fosse. As tintas. Análisis químicas. Os dourados son 46 estrelas e 129 rayos. E depois arabescos en todo o vestido. Arabescos, né? Si, deseños. Tudo acrescentado, mas o original ten. Acontece que non é, diz Richard Kuhl, Premio Nobel en Química, non é pintura mineral, non é pintura vegetal, non é pintura animal, non é nen vegetal, nen animal, nen mineral, non é. No original está aí e é dourado. Você tira unha fotografía e sai branco. E diz a Kodak, é como se fosse impresión pela luz, mas non impresionou o tecido. Entón, o que pintura é? Nenhuma.
mas é dourada, mas non é pintura nen vegetal, nen animal, nen cobre, nen oro. É luz, como se fose luz, porque a luz, pronto, non ten nada aí, mas non impresionou o tecido. Entón é o propio allate que é dourado, con todos eses arabescos, e todo o que le colocaron acima está caindo. Entón a impresión, vean na capela de acima, é horrorosa, porque se ve o dourado e depois uns tremendos bouracos brancos, mas que você vai lá e son dourados. E non é nen vegetal, nen mineral, nen nada, non existe, mas está aí. Non é, non ten pintura. A pintura original non é pintura, nen o azul, nen o verde, non é pintura, non é, mas está aí. Claro, uns pegotes que colocaron os homes acima, mas no original non é pintura. Entón é luz, tamén non é luz. Entón que é? Pois non é, mas está aí. Isto en 1938 foron as pesquisas do Premio Nobel en Química Richard Kuhl con toda a súa equipe, mas já se sabía de antes, non era nen cobre, nen ouro, etc. A pintura. Ya en 1666 unha comisión de 7 pintores internacionais, principalmente españois, verificaron. Son 4 tipos de pintura, mas non son pintura, son parecidos a, mas non son. O rosto e as mãos é como se fose óleo, mas non está pintado a óleo, non é óleo. E se precisaría un secante e depois unha coisa para fixar. Non ten fixante, nen ten secante, nen é óleo, non é, mas está aí. Outra, a túnica se parece ao temple, que precisaría mollar por detrás, teria que ser unha superficie branca e fina, e iso é un saco cheo de buracos, e non está mollado, e non é branca, é de todas as cores, e te precisaría cola, precisaría ingredientes, non ten nada diso, se parece ao temple, mas non é temple. O manto sería aguaso, mollado por detrás, branco e fino, confundía túnica, cola e ingredientes, temple. E o aguaso, mollar por detrás, branco e fino, mas non é aguaso, non é branco, non é fino, non está mollado por detrás e non é pintura. Iso en 1666. En 1751 Miguel Cabrera, é chamado Miguel Ángelo español, con José Ibarra e máis 2 pintores de fama na España, entón a España era alguma coisa, tiña moita cultura naquela época, comprobaron por primeira vez que ollando así, você ve a menina de Tecuatlachupeu, todo o mundo ve. Você vai por detrás, tira a madeira que está detrás, e você ve que é transparente. Você ve a basílica, ve a gente. É opaco nunha dirección, transparente noutra. Está impreso, vamos a expresar de alguma maneira, nun saco cheo de buracos, e por detrás se ven todos os buracos. E non ten nada, é tudo transparente. E visto por de frente, a menina de Tecuatlachupeu. Iso en 1751, e reconfirmado inúmeras veces. Non ten neñún trazo de pincel, nen de instrumento de neñún tipo, nen de mãos. Aí non ten o pincel que pasa, un instrumento que pasa, iso está como se fose impreso, sen instrumento neñún. En 1979, Jody Brand Smith, da Universidade de Pensacola, na Flórida, e Phyllis S. Callahan, profesor de biofísica en Gainesville, tamén da Universidade de Gainesville, tamén da Flórida, depois de 40 fotos en infravermello, 60 fotos para computador e digitar e tudo máis, viron que embaixo do deseño, que non é pintura, non ten neñún esbozo, como cualquier outro deseño tería, ter un esbozo, un plano, non ten nada. Non ten preparación neñuma nen para pintar, nen para conservar. Non ten neñuma corrección ou superposición de cores. Onde acaba o azul, o computador, acaba aquí o azul e aquí comeza o amarelo, o computador non encontra superposición de unha cor na outra. Non se superpõe. Non há neñuma coisa por cima da outra. Non há nenhuma superposición nem corrección. Entón era unha coisa que colocaron... Non, só estas coisas que fixeron os homens. Me refiro ao original. O manto de seda está en relevo.
Por tanto, se explican agora como é que algunhas estrelas están sobre un dobrés e a estrela está recta porque está en relevo con respecto ao manto azul que está detrás, e un manto de seda que se juntan as pontas, mas está sobre o outro que é azul e transparente, e se ve todo o tecido con aparellos, claro, a simples vista non, está en relevo. Os cabelos, tirando a pintura que os homens colocaron acima, os cabelos originais, todos os cabelos, pois se ve un por un, en relevo e ondulados, un por un, non é un pegó, non, un por un se le pode seguir a pista con espectroscopio, con rayos X, se pode seguir a pista cabelo por cabelo. As sobrancellas e os cilios, que son pequeninos, parecería que alguén fez así, mas se ve pelo por pelo, e un pasa por cima, outro pasa por embaixo, pelo por pelo, sen corrección nenhuma, sen solución de continuidade. Iso só se ve no infravermello, nas sobrancellas, nos cilios, etc. Isto con respecto á pintura. A outras moitas coisas, os ollos. En 1929, Alfonso Marené González descubriu, tirando fotografías, tirando vidro e tirando fotografías para a publicación, a Virgen de Guadalupe. Todas as fotografías que se publican son deste señor, de 1929, de Alfonso Marené González, mellor ou peor reproducidas, porque é moito difícil fotografala, non sai o branco, non sai o dourado. Entón, oficialmente, ele verificou que no ollo estaba a imagen de Sansón Purkinje. Opa! E entón comunicou a coisa ao bispo, e o bispo diz: cala a boca, primeiro pesquisa a fundo, non vamos a publicar un posible milagre e depois rían de nós. Seriedade, estas cosas son serias. Iso en 1929, comisións e estudos. Por fin, en 1951, as diversas comisións confirmaron, sob a presidencia de Carlos Salinas, e comunicaron ao arcebispo don Luis María Martínez que, de fato, no ollo, en ambos os ollos, en triple imagen, no lugar exacto, con a curvatura exacta, está a imagen de Sansón Purkinje, e que ampliando 30 veces ya se ve moito ben o que pensaban que era o indio Juan Diego, aquele español barbudo que está na frente. Por fin, isto en 51, ya as comisións coincideron, mas o arcebispo non é posible, non sei que, chamou comisións de ateos e internacionais. Por fin, en 1955, se enteraron pelo radio por primeira vez os mexicanos que nos ollos da Virgen, da menina de Tecuatlachupeu, eles a chaman Virgen Guadalupana. Os mexicanos se chaman Virgen Guadalupana e menina de Tecuatlachupeu. En 1955. E agora, entón, voltaron innumeráveis estudos. En 1981, o doutor Aste Tousman, fillo de peruano e de norteamericana, e traballa en Perú e traballa na NASA. Entón, con todos os computadores da NASA, en 1981 digitou 6 milímetros e 5 milímetros no ollo, na parte máis escura dese olliño fechado de unha indieciña que está ollando para baixo, cosa microscópica. Digitou o computador, o dividiu en 27.778 microcuadradiños. Este pedaciño o dividiu o computador en 27.778 microcuadradiños. E agora, cada cuadradiño o ampliou até 2.000 veces. Uns máis, outros menos, segundo as necesidades. É o que os norteamericanos da NASA facen con as fotografías que o satélite tira da Lúa. É unha fotografía pequena, mas depois o computador te faz un parque inmenso. E encontrou tudo aquilo que veíamos ontem. O indio, e dentro do ollo do indio se digita e de novo a imagen de Sansón Purkinje,
o bispo, o intérprete, o indio Juan Diego Concono, a familia india, unha africana, unha escrava africana, un español barbudo, en ambos os ollos. Se Nosa Señora estivese lá realmente, con corpo corporal, con corpo material, estivese lá, viva realmente, no ollo dela a cena ficou gravada no manto, no allate. Reflete a luminosidade, além de que é muito luminoso, o rostro todo parece que emite luz quando se tira a pintura, mas o ollo tiene una transparencia incrível, parece vivo realmente, uma transparencia. Reflete a luminosidade a oftalmoscopio. Na nosa revista presento documento de 4 ou 6, non me lembro, oftalmologistas que fixeron questão de dizer que son ateos. E que isto? Eu non julgo. O fato é este. E entón que significa? Iso non é conmigo. Que é iso? Será que o homem ten que ser necesariamente idiota? Só ve o aspecto que le interesa. Abre a porta e non olla para dentro. Comproba o fato e non usa a cabeza. Entón, para que a ten? Se o fato está aí, por que será? Que significará? O fato está aí, mas eu sou ateo. Mas o fato é. 6 ou 4 oftalmologistas ateos que comproban de fato e se pode facer, reflete a luz no ollo, ten fundo de ollo, ten a imagen de Sansón Purkinje está en relevo, a curvatura, reflete a luz como un ollo vivo, se pode facer lá no deseño a análise de fundo de ollo vivo. Chega, né? Ten muito máis. É dizer, quando un indieciño, por todas as súas coisas, teve unha alucinación con unha coisa de sol e de luas, o que ele tiña na cabeza, e Nosa Señora vai vencer a lua e as estrelas e tudo máis. Ten unha imagen muito parecida no Apocalipsis, mas ele non coñeceu o Apocalipsis, mas son os deuses deles e tudo máis, e ten unha alucinación. A alucinación foi dele. Lá non estaba Nosa Señora con o sol e con as luas, non. Mas e ele achava, nós precisamos uma protectora, né, e tudo mais, é preciso. Todo este fenómeno humano, e disse, eu sou a imperatriz de América Latina, assinado, mas assinado non uma, senão muitas vezes, Deus Omnipotente. Deus Omnipotente. A padroeira de América Latina, assinado Deus Omnipotente. A isto se reducen en 2 palabras todas as aparições. Isto é, intrinsecamente naturais e extrinsecamente podem ser especialmente queridas por Deus. Especialmente, entón, que asine. E Deus asina, sabe asinar, e quen somos nós para ensinar a asinar a Deus? Entón, daríamos a volta. Se todos estes milagres proban que esas visões son especialmente providenciais, quer dizer que son verdade? Non, continúan sendo alucinações de crianças, e toda a mentalidade da criança continúan sendo, simplesmente son especialmente queridas para chamar a atención a alguma coisa que já estaba revelada, que Nosa Señora é nosa protectora, que Nosa Señora é nosa intercesora. Há un asunto muito interesante, brevemente, é que iso non é ecumenismo. A ciencia non é ecuménica. É ou non é? Só existen, depois da separación dos protestantes, só existen visões asinadas, 2 do Sagrado Corazón de Jesús, que é exclusivo dos católicos. A ciencia só encontrou asignaturas claras en 2 do Sagrado Corazón de Jesús e en muitas só de Nosa Señora. Por qué? Porque ambas son exclusivas dos católicos. O que viñamos dicendo no dos milagres. E entón a doutrina protestante é a mesma que a nosa, é muito que nos une. E repito, a asignatura non é en favor dos católicos, é en favor da doutrina católica. Mas este é un fato. Milagres de un tipo ou de outro só en ambiente judaico antigo, cristão até a separación dos protestantes e depois católico.
nen demoníacos, nen espíritas, nen exús, nen orixás, nen fadas, nen musas, nen ondinas, nen salamandras, nen larvas astrais, nen genios, nen nada. Só, ao luz da ciencia e de todos os ramos da ciencia, só en ambiente religioso, divino, judaico, cristão, católico. Só. E, pois non, con moito gosto, o padre Isaías parece que ten alguma coisa especial que dizer. Muito obrigado a todos pelos...